cestas básicas, esse próximo fim de semana é entrega. A gente está precisando da ajuda de vocês. O leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Tudo que vier vai ser bem-vindo, mas esses itens especialmente, tá bom, gente? Então, vamos agora fazer o nosso preparo e nos sintonizarmos aqui, cada um de nós enfrentou aí as dificuldades para chegarmos na casa, mas agora estamos todos aqui, os que puderam chegar. Então é importante que a gente possa ficar mais tranquilo, nos harmonizando, entrando em sintonia com a espiritualidade, com os nossos amigos, que nos recebem com todo amor, com todo carinho. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amado, agradecendo a oportunidade de chegarmos aqui, de estarmos aqui nesta noite, para podermos receber um pouco dos seus ensinamentos, da sua ajuda, de novas energias que tanto necessitamos para continuarmos firmes, perseverantes na nossa caminhada. Então nós pedimos ao Pai que possamos ter uma noite de muito aprendizado e que possamos assim receber tudo aquilo que nós viermos buscar. Então nós te agradecemos, Pai, e assim vamos dando início ao nosso encontro, nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa companheira Raquel vai carinhosamente fazer a palestra por nós. O tema qual é mesmo, Raquel? Professores gratuitos. Professores gratuitos. Que você seja muito feliz. Obrigada. Nós estamos com a internet hoje? Acho que sim. Tá. Já? Não tem problema, pode deixar. Obrigada. Ai, gente, boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham via internet também. E aqueles que estão nos assistindo, acompanhando, que não são de São Paulo, não têm noção do que está acontecendo aqui hoje. Né? São Paulo está submerso em águas. Então, hoje, quem faria a palestra seria a Simone. E a Simone, devido ao trânsito que fica insustentável na nossa cidade, quando chove, ela está a caminho, ela não conseguiu chegar, né, até agora. Mas só pedimos que ela fique tranquila, não se preocupe, porque como o acaso não existe, né, então nós acreditamos que o que está acontecendo aqui agora é porque tem que acontecer. Então, né? Então, vamos dar andamento ao nosso estudo, pedindo que nós possamos focar dentro desse tema, que ele é por demais reflexivo e um tanto surpreendente. No desenrolar, no desenvolver do tema, nós vamos ver o porquê. Professores gratuitos. Esse é um texto extraído do Evangelho de Emmanuel, inspirado no Evangelho de Mateus. Então, segundo a visão de Emmanuel, vamos ver o que Mateus quis nos dizer, né, que Emmanuel intitula de professores gratuitos. Vamos traçar um paralelo, primeiramente, entre o espírito encarnado e o desencarnado. O espírito, por si só, ele é carente, ou de uma coisa ou de outra. O encarnado, ele tem uma dupla carência. Ele é carente de tudo aquilo que é de ordem física e é carente do que é espiritual. Então, ele tem quase que uma dupla jornada de aquisições. Mas vamos situar o plano físico. Nós somos carentes do quê? Para começar, tudo aquilo que nós adquirimos, nós compramos. Tudo tem um valor, tudo tem um preço. Então, nós somos dependentes dos serviços bancários, do supermercado, da farmácia, do serviço de educação, do serviço de saúde. Isso falando de uma forma
grotesca mesmo, porque nós dependemos do valor, do dinheiro. Materialmente, nós dependemos de ter para poder obter todos esses serviços. Somos encarnados. Nosso corpo físico requer cuidados, requer alimento, requer remédio, requer estudo. Por que o corpo físico requer estudo? Porque todos nós almejamos uma situação financeira razoável, para que nós possamos nos manter da melhor forma possível. E através do estudo, nós adquirimos um meio de sobrevivência que nos garante o conforto e o bem-estar. Então, nós dependemos, nós pagamos por isso. Mas existe a rede pública de saúde, a rede pública de educação. Sim, mas nós pagamos impostos. Então, não é tão gratuito assim, sob o ponto de vista que nós não compramos, mas nós adquirimos com um certo valor tudo isso. E nós, consequentemente, nós também vendemos. Nós só não compramos, nós vendemos também. Quando nós adquirimos uma determinada sabedoria, um determinado conhecimento, através dos nossos estudos, da nossa cultura, que nós vamos em busca, nós vendemos isso. Porque nós não trabalhamos de graça. À medida que nós trabalhamos, nós recebemos pelo que nós fazemos. Então, nós vendemos o nosso conhecimento. Nós adquirimos. De uma certa forma, nós estamos colocando aquilo em prática e somos pagos por isso. E assim nós vivemos, como espíritos encarnados. Essa é a nossa vida. E com isso tudo, se nós soubermos tirar proveito, espiritualmente nós nos enriquecemos. Porque nós vamos adquirindo sabedoria, conhecimento, nós vamos evoluindo. E isso tudo traz para nós o quê? A evolução espiritual também. Porque tudo aquilo que nós adquirimos, nós não perdemos. Tudo o que nós vamos angariando para o espírito, para o nosso crescimento, né, que não seja de ordem material, nós não perdemos. Então, é válido. Por isso mesmo, quando somos espíritos encarnados, quando estamos encarnados, nós temos que procurar tirar o máximo proveito de tudo aquilo que nos abastece o espírito, mesmo que seja através de um custo. Faz parte. Faz parte. E quando nós falamos do valor espiritual, a questão é um pouco mais complexa. Porque aí nós vamos falar do gratuito, do professor gratuito. Porque até então nós falamos de tudo aquilo que é pago. E aquele professor gratuito que não nos cobra nada por tudo aquilo que ele faz com que nós possamos aprender. Existe um professor que ele nos ensina a tolerância, a compreensão. Obrigada, Sandrinha. A paciência, né? Nos ensina o perdão, nos ensina como adquirir a reforma íntima. Maravilhoso esse professor, né? É aquele que nos coloca em alerta, em vigilância, em oração. Quem será esse professor? Ele não cobra nada. Ele não cobra nada. Às vezes ele nem sabe o quanto ele está lecionando tudo isso para nós. E nós também não temos a consciência do quanto nós estamos absorvendo tudo aquilo que ele nos transmite. O professor gratuito é o nosso adversário. É aquela criatura difícil de se conviver. Nossa, mas quando ela chega até nós, e ela chega de todos os lados. É no meio social, é no meio profissional e no meio familiar, então, nem se fala. Ali tem mais de um até, né? Tem aquele professorzinho. Mas esse é aquele que a gente mais carece. Porque ele está ali, do nosso lado, firme e forte. Faz questão de estar do nosso lado, firme e forte. E quanto ele faz com que nós repensemos em nossas atitudes, no que nós vamos falar. E quando nós falamos sem pensar? Porque é ele que vai ouvir. Aí nós sabemos que nós vamos criar
uma certa problemática que pode ser difícil de ser resolvida depois. Então, quando nós sabemos que nós não devemos usar do impulso com esse professor, nós temos que repensar atitudes, temos que repensar palavras, temos que orar, vigiar, e ficarmos alertas, atentos. E estes somos nós. Por que somos nós? Porque nós já temos um pequeno, que seja, conhecimento daquilo que nós devemos e não devemos fazer. Somos teóricos nisso, mas catedráticos. Nós sabemos exatamente o que está certo e o que está errado dentro da moralidade, dentro do Evangelho de Jesus, dentro de tudo aquilo que a doutrina nos traz. Nós podemos até decorar as páginas do Evangelho e saber exatamente onde está cada uma das lições as quais nós devemos seguir e o que nós não devemos fazer. Só que esses professores gratuitos nos colocam à prova. E como colocam à prova? E é através deles que nós crescemos. E nós nem percebemos. Porque a distância, ele pode provocar que o nosso crescimento aconteça. Nós vamos angariando uma força para sairmos daquela situação onde nós nos sentimos derrotados por ele. Por quê? Porque nós, seres humanos, espíritos, nós temos algo em nossa essência, em nossa natureza, que é o gosto pelo desafio. Nós somos naturalmente, né, arraigados a um desafio. Nós gostamos de desafios, embora às vezes nós não falamos isso de uma forma sumida, mas nós gostamos. Basta alguém nos menosprezar, basta alguém nos ferir, basta que aquele ímpeto de vingança se manifeste. Nós não usamos mais da vingança, né? Aqui ninguém mais quer se vingar de ninguém, não é mesmo? Não, tenho certeza. Ai, gente, eu tenho certeza disso. Mas lá no nosso estado primitivo, lá atrás, quando a gente fazia tudo, né? Não, ele vai ver. A gente não se vinga, nós não nos vingamos. Mas nós pensamos, deixa ele. Deixa que o tempo se encarregue. O tempo vai se encarregar. Não, deixa ele. Lá na frente ele vai encontrar o que é dele. Então, já é um desafio a que nós nos propomos. Só que é o de ver a derrota do outro. Não é? E não é bem assim. O desafio devia ser o contrário. O desafio é: eu vou vencer essa dificuldade de lidar com essa situação. Esse devia ser o desafio. Devia não, deve ser o desafio. Não é derrotar o outro. Porque à medida que eu me preocupo com o outro, eu estou esquecendo de mim. Se eu vou me preocupar em ferir ou fazer com que o outro se prejudique de alguma forma, porque isso vai fazer com que o nosso ego, a nossa vaidade se inflame, eu estou esquecendo de evoluir, eu estou esquecendo de aprender e de colocar em prática o que é o melhor. Né? É a questão do orar e vigiar. Oro por mim e vigio o outro. Não é o que tem que ser o contrário. É o orar pelo outro e me vigiar. Então, nós temos que inverter esses nossos conceitos de desafio. Sim, vamos nos desafiar para que possamos crescer dentro daquilo que já conhecemos de bom e de melhor. E agradecer. Porque se não fosse essa convivência difícil com esse adversário, entre aspas, colocamos entre aspas, porque às vezes nós vemos a criatura como adversária e ela nem se dá conta que nós existimos. Tem esse porém. A adversidade nem sempre é recíproca. Nem sempre. É a nossa visão de adversidade. Então, às vezes, nós achamos que, mas aquela pessoa ela não gosta de mim. Mas a pessoa, às vezes, nem se deu conta disso. Ela mal sabe que eu existo. Imagina que dirá gostar de mim ou deixar de gostar. Porque deixar de gostar, a partir do momento que ela não gosta de mim, ela tem que despender um esforço muito grande. Assim como eu despendo o meu não gostando dela. Olha, essa é a relação que nós temos com a diversidade. É uma relação muito complicada. É complicada porque faz com que nós mexemos com os nossos ímpetos mais primitivos possíveis. Por isso que nós temos que inverter isso. Então, é aproveitar, é angariar
tudo o que essa convivência nos traz e transformarmos em nosso aprendizado. Fazer com que ela seja o melhor para nós. Isso, a partir do momento que isso acontece, nós estamos crescendo. Porque a dificuldade nós temos. Agora, como lidar com a dificuldade é uma questão individual, é uma questão de cada um. Porque as dificuldades existem para todos. Dependendo da nossa visão, então, ela é ou maior ou menor em relação a essa mesma dificuldade que um outro pode estar vivendo. Porque isso é visão individual. Então, uma mesma problemática que pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo ou não, mas a base da problemática é a mesma, ela pode ser vivenciada de forma totalmente diferente por cada um envolvido na questão da dor e do sofrimento. Né? É a questão a dor acontece, o sofrimento é opcional. Não está escrito em lei nenhuma de que nós temos que sofrer para evoluir. De forma alguma. Nós temos que evoluir de forma feliz. Por que acontece o sofrimento, então? Você não faz parte do código da lei, das leis divinas. Não está, né, aqui lá nas leis divinas, né, o sofrimento, né? Não está. Tá. Por que nós sofremos, então? Né? Opcional. Então, aí é que está, né, Paulo? E essa opção nós criamos em nós devido a valores que nós temos. Nós vamos optar pelo que nós conhecemos ou deixamos de conhecer. Então, quando nós temos visões distorcidas das coisas, nós erramos. O erro não traz felicidade. O erro traz sofrimento. Aí é que está. Essa é a base. Essa é a base. Aí nós temos que dar uma volta enorme, porque se nós tivéssemos ido pelo caminho do acerto, nós iríamos pelo caminho mais reto e mais curto possível e encontraríamos a felicidade. Mas quando nós erramos, não que a felicidade seja impossível, é que o caminho se torna um pouco mais longo, que nós temos que voltar, pegar aquela outra curva, né, para não passar pelo erro e fazer com que nós cheguemos ao lugar certo e de forma correta. Ah, mas o erro ficou lá atrás, porque nós desviamos. Não, ele não ficou lá atrás. Ele vai nos encontrar quando nós tivermos a condição exata de lidar com ele novamente. Essa é a misericórdia divina. A justiça divina faz com que nós não deixemos os equívocos perdidos pelo caminho. Tudo aquilo que faz parte da nossa trajetória, tem que ser consertado. É onde entra a lei da justiça. Mas a misericórdia, ela entra naquela parte em que nós vamos saudar esse débito e consertar esse erro devagar, à medida que nós formos tomando conhecimento de como corrigir. Não é? Quando nós apagamos a palavra que escrevemos errada, nós vamos escrever novamente, mas de forma correta. Porque se nós escrevermos errado novamente, nós vamos ter que apagar várias vezes e uma hora vai rasgar o papel. Então, o que vale realmente a pena e o esforço é conhecermos o que é correto. Então, esse nosso adversário, esse nosso professor gratuito, ele faz isso conosco. Ele nos desafia a isso. E outra coisa, a gente não gosta de errar para o adversário ver o nosso erro. Não, é feio, né? Fica feio, né? Nós erramos uma vez, ele viu que nós estávamos errados, aí nós ficamos, né, aquela cara, tipo, eu não quero que isso aconteça de novo. Tá certo que aí tem o resquício do orgulho, da vaidade, né? Mas tudo bem, nós estamos aprendendo. Então, uma maneira de nós aprendermos também é essa. Como é que nós costumamos dizer, a grosso modo, eu não vou dar o braço a torcer, né, para o adversário, de jeito nenhum, ele vai ver que eu sei, Então, isso nos impulsiona também ao aprendizado. Até que um dia, isso acontece de uma forma tão natural, a vontade de aprender, a vontade de crescer, que aí nós deixamos de ser vaidosos, aí nós vamos cair realmente no enredo da humildade.
não é? E agirmos de forma natural e humildes no aprendizado. Aí nós não vamos nem nos importar com aqueles que são os nossos adversários. Porque aí, quando nós chegarmos nesse patamar, eles é que pensam que somos os seus adversários, porque nós já não somos mais adversários de ninguém. Então, é a nossa visão que vai mudando na trajetória da evolução e da visão que nós vamos tendo de toda essa convivência. E isso tudo, esse texto eu considero tão fantástico, porque é comum a todos. É comum a todos, ninguém está fora dele. Ninguém. Aí nós vamos cair naquela questão evangélica. Amai ao próximo como a si mesmo. Às vezes nós não amamos nem a nós mesmos. E ninguém dá o que não tem. Então, o amar ao próximo é exercício. Nós vamos aprendendo à medida que nós vamos mudando essa visão que nós temos do outro. À medida que nós vamos empregando na nossa vida, através da lei, da igualdade, nós vamos aplicando a fraternidade. O outro é tão igual a mim, mas é tão igual. Ah, mas ele tem um defeito que eu não tenho. Ah, então nós também vamos enxergar que nós temos um defeito que ele não tem. Então, a proporção é a mesma. Pode ser que mude a característica, mas a proporção é a mesma. Ele tem 10 defeitos, eu também tenho 10. Só que eu tenho os meus 10, ele tem os dele. Diferentes. Aí o que acontece? Olha outra maravilha da vida, da natureza que o universo nos proporciona. A convivência, o compartilhamento. Que aí nós vamos trocando. Nós vamos entrosando. Aquilo que é defeito em mim é a qualidade no outro. E vice-versa. Não é? Aquilo que já adquiri como uma virtude, como uma qualidade minha, ainda é um defeito daquele que convive comigo. Então vamos trocar essa experiência para que possamos aprendermos juntos. Vivemos em lei de sociedade, a lei da sociedade. Nós não vivemos sozinhos. Então, é o compartilhar, é o partilhar, é o aprender um com o outro. Aí nós vamos chegar na outra máxima cristã, e é mais difícil. Amai aos vossos inimigos. Quando Jesus pronunciou essa máxima, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo e sabia da dificuldade, quando não da impossibilidade dessa prática. Mas nós não soubemos, a princípio, traduzi-la, esmiuçar o que vem a ser isso. O amar aos vossos inimigos não é, a princípio, o mesmo amor que temos pelo amigo, por aquele que nos é afim, por aquele que é o nosso sangue nesta encarnação. Não é isso. Mas é não querer crucificar o outro. Não querer fazer dele o nosso, não só adversário, mas o inimigo mesmo, que é diferente de adversário. Adversário, vamos nos colocar como num jogo, num time. É aquele que momentaneamente joga em outra posição. A inimizade é outra coisa, é muito mais profundo. A inimizade, ela é consequência de um ódio, de sentimentos negativos, pesados, né, rancorosos, onde se alimenta aquilo que não é nada cristão, nada de bom. A inimizade. Então, Jesus sabe dessa nossa dificuldade de manter um amor igual por todos, tanto aquele que amamos como aquele a quem temos como adversários ou inimigos. Mas aí vem uma máxima maior, que é da prática, não é? É não faça ao outro aquilo que não quereis que vos façam. Isso facilita muito, dentro dessa caminhada, trilhando esse pensamento, essa tese, essa teoria, essa máxima de Jesus, as coisas se tornam mais fáceis. Ah, mas eu não consigo. Não consegue ainda. Calma. O ainda, nesse caso, ele é bem positivo. Porque eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou sair do comodismo, eu vou aprender, eu vou exercitar, eu vou lembrar sempre, eu não vou esquecer que eu devo agir dessa forma.
né? Eu vou querer que a minha consciência me cobre para chegar a agir dessa forma. Aí estaremos realmente fazendo um verdadeiro uso, trazendo para o nosso benefício tudo aquilo que os professores gratuitos, né, trazem para nós. E para que encerremos esse texto, o último parágrafo dele, eu faço questão e peço licença a todos de ler, que diz assim: amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferece ao autoaperfeiçoamento. E sem o ônus do ouro e sem o sacrifício do suor, alcançaremos por intermédio deles sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Então, vamos consagrá-los e aproveitar a oportunidade. Que assim seja. Pessoal, agora momento de nós podemos participar, fazendo algum questionamento para Raquel ou alguma colocação. Alguém gostaria? De um microfone. Eu não tenho adversários. Não tenho, só parceiros, né, Simone? Ai, não. Acho que não, né, esse dia. Não. Não tem muito mais a ser dito. Somente lembrando que Emmanuel, ele fala nesse texto, talvez tenha passado batido, mas convém nós lembrarmos do constrangimento que determinadas atitudes nos trazem. Atitudes nossas nos trazem. Elas são positivas. O constrangimento é positivo. É sinal de que nós já aprendemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, quando o constrangimento nos atropela, vamos parar para pensar o porquê que estamos tendo essa sensação. Porque é automático. Ele não é racional. É uma sensação e não é das melhores. Não é das melhores sob o ponto de vista que nós não queremos sentir isso. Mas é positivo se nós pararmos para pensar que até um tempo atrás, isto que nos deixa constrangido hoje, passava batido. Era uma atitude nossa natural. E hoje já incomoda. Então, esse incômodo é como aquela pedrinha no meio do caminho. Ou nós abraçamos a pedrinha, andamos com ela, ou nós ultrapassamos a pedrinha ou jogamos ela de lado. Mas alguma coisa nós temos que fazer. Aí, no nosso caso, se for para a reforma íntima, vamos estudar o que nos constrange e neutralizar essa sensação em nós, para que ela não faça parte de nós, de forma alguma. Né? E que Jesus abençoe a todos nós, que possamos ter uma semana maravilhosa. A nossa pedrinha da semana, acho que é a chuva, né? Tá bom, pois é, isso mesmo. Vamos conviver com ela. É o professor gratuito. Quanta coisa a gente pode fazer e aprender, né? Até com as intempéries, até com o nosso clima, tudo aquilo que a natureza nos oferece. Não é? Claro. Sempre, né, Sandra? É que a gente fala, né? A gente acha ruim de ter um adversário dessa forma. Mas se não fosse eles, a gente continuaria a mesma coisa que nós não somos. É? Nós viemos para o mundo para nos modificar, não para modificar você, modificar a mim, né? E não adianta eu achar ruim com o meu adversário, porque ele está me ajudando, está sendo um grande amigo. É a vigilância, né? É o companheiro que está lá nos ajudando na evolução da gente. Respira fundo e vai. Sim, vamos para a vida. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Então, vamos agora passar por um momento das nossas vibrações. Aquele momento onde a gente pode participar, doando um pouco
dos nossos melhores sentimentos, das nossas melhores energias e direcionando a tantas situações aí nesse nosso mundo que está necessitando aí, que estão necessitando de novas luzes, de novas energias, de novas forças. Então vamos buscando dentro de nós todo esse nosso amor, tudo aquilo, todas aquelas sementinhas que foram plantadas desde o momento que o Pai nos criou. O amor, a fraternidade, a capacidade de nos envolvermos com o próximo e desejarmos a Ele o nosso melhor, o melhor para Ele também. Então vamos vibrando, em primeiro lugar, pelo nosso planeta, essa nossa terra tão necessitada de tantas coisas, mas vamos pensar na paz, na fraternidade entre os povos, na consciência que todos temos que ter da nossa igualdade perante ao Pai. Então vibremos pelo nosso planeta, que esses sentimentos possam aflorar, possam estar mais fortes no coração de todos, nos pensamentos e nas ações, pensando e agindo com amor, com igualdade, com fraternidade. Nessas épocas em que ouvimos falar tanto das discriminações, das segregações, das desigualdades, vibremos pelos dirigentes do nosso planeta, que possam ter ações mais fraternas, mais humanas, unindo os povos, aceitando que só quando nós damos as mãos juntos é que nós crescemos e evoluímos. Que o Pai possa inspirar a todos os dirigentes para que sejam mais fraternos, mais humanos, dentro das leis de Deus, agindo de acordo com as leis de Deus. Vamos vibrar pelas famílias, por todos os lares, para que haja mais compreensão, para que haja mais participação fraterna, um dando a mão ao outro e seguindo na sua caminhada. Vamos pensar especialmente nas famílias que vivem com a dependência química, aos nossos irmãos dependentes químicos, que possam ter a força para superar essa dificuldade, e aos familiares que juntos também, com equilíbrio, possam superar e ajudar esses irmãos. Paz, união e fraternidade entre eles. E finalmente vamos pensar naquele companheiro, conhecido nosso, vizinho, um parente, um amigo, que esteja precisando de fortalecimento, que esteja passando por uma situação difícil, seja ela de saúde, emocional, até mesmo material, que esse irmão, esse companheiro, possa receber novas forças, se sentir mais fortalecido, mais amparado, perseverante e confiante que ele não está sozinho e que o nosso Pai, que está acima de tudo, que vê tudo, sabe da sua dor, da sua dificuldade e que vai ampará-lo, que vai fortalecê-lo. E finalmente vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que possam receber
toda essa luz, toda essa paz, que possa receber, principalmente através de nós, um pouquinho de tudo isso que nós recebemos aqui hoje. Esclarecimento, paz em nossos corações, entendimento. Então, assim, nós vamos encerrando a nossa noite, nosso encontro, a nossa palestra, pedindo ao Pai que possamos estar aqui na próxima semana, fortalecidos, perseverantes, com fé, mais uma vez. Que possamos voltar hoje aos nossos lares em paz e segurança e, acima de tudo, mais uma vez, gratos por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós continuamos ainda em silêncio, nessa mesma sintonia, nos preparando para receber o passe. Uma boa noite a todos.